Olá, hoje é o blusão de moletom. A semana que vem eu vou fazer a calça, porque não dá tempo de fazer os dois. Então, já fui adiantando. Eu utilizei as medidas de corpo, que eu posso usar a medida do quadril largo para fazer, mas eu já usei a medida do busto larga e a medida do quadril larga. Então, eu fiz o quê? A medida do pescoço, que é 5 por 5, porque é 10, dividido por 2, dá 5 por 5. A medida das costas é 11. O rebaixo do ombro é 1,5. Desenhei. Aqui, o comprimento era o comprimento antigo, ou seja, a medida das costas, a medida da cava, teria que ser 12. Porque é 24 dividido por 2 dá 12. Mas no moletom a gente tem que abaixar os 2 centímetros, certo? Aí eu abaixei os 2 centímetros, pus a medida do comprimento do corpo, não uso a medida de cintura, eu só faço o quadro para achar o quê? O quadril. Se eu quiser, eu traço direto aqui a medida do quadril. Mas eu fiz a separação para vocês entenderem melhor, tá? Aqui é a medida do CK e a medida de comprimento total da blusa. Agora, a parte de trás é o mesmo que é o da frente, só muda a gola aqui, tá? Em vez de ser aqui 5 por 5, é 5 por 1,5, certo? Agora, depois de ter traçado toda a parte, nós vamos traçar agora a manga. A manga tem que ser traçada junto com a peça, porque depois nós vamos recortar e vocês vão ver como já sai a manga direto. Então, o que eu faço? Eu utilizo a queda do ombro aqui, ó, tá? E estico aqui até um ponto. E vou medir da queda do ombro para cá, a medida, ó, da cava até aqui, a medida de comprimento de 35 centímetros. Então, tem que esticar um pouquinho mais. Então, eu estico até o comprimento da manga. Como é o comprimento da manga? É medido daqui da medida da cava, do ombro, das costas, tá? Então, tem a medida das costas, eu meço a medida do quê? Da manga. Aqui numa linha imaginária, eu vou colocar a medida do punho. Qual que é a medida do punho? É 16 dividido por 2, dá 8. 8 centímetros de punho. Pode ser larguinho? Pode. Por quê? Na hora que eu ponho o punho de malha, ele dá uma encolhidinha, tá? Então, eu deixei com 8 centímetros, seria para criança, tá, gente? Aí a gente mede o comprimento da manga, a largura da manga, mais larguinha, aí eu coloco, certo? Do punho. Agora, aqui eu vou desenhar o quê? A manga raglan. Tá vendo esse ponto? Até aqui eu já faço a cava, ó. A minha cava do quê? Debaixo do braço. Aí, aqui, olha, para traçar essa manga, eu tenho que ter um rebaixo. Eu coloquei 4 centímetros de rebaixo. Então, eu mais ou menos faço no arredondado 4 centímetros de marco. E eu pego daqui até aqui, eu coloco esses 4 centímetros. E traço. Isso aqui já é o começo da manga raglan. Agora, aqui, ó, eu sigo aqui até o punho, certo? A parte de trás é a mesma coisa. Eu faço o desenho da cava, acho o meio aqui e faço o desenho da cava. Na mão,
certo? Só que atrás eu coloco 2 centímetros no arredondado, ó. 2 centímetros no arredondado, mais ou menos aqui, certo? Aí eu traço. As costas eu sempre rebaixo 2. Se eu rebaixei 4 na frente, eu vou rebaixar 2 aqui. 2 centímetros a menos. E faço a mesma coisa que eu fiz lá. Pego a queda do ombro aqui, ponho a régua e faço os meus 35 centímetros. Vou medir para ver se tem os 35 centímetros nele. Então, ó, do ombro, vou ter que ir um pouquinho mais, 35 daqui mais ou menos. Então, eu abaixo um pouquinho mais até os 35, tá vendo? Tá? E eu coloco aqui numa reta que eu vejo assim que vai ficar mais ou menos na reta, os 8 centímetros do meu punho. Certo? Fecho. E a mesma coisa eu faço daqui pro punho, ó. Uno a minha cava aqui. Certo? Esta é a manga raglan. Agora, aqui vocês podem deixar numa linha reta, certo? Se quiser. Ou eu entro aqui até aqui. Mas eu acho que eu deixo na reta, tá? Que é preferível. Por isso que eu disse que eu traço, às vezes, já direto com a medida. Eu vou traçar direto com a medida do quê? Que fosse do quadril, tá? Aquela eu mostrei o que eu fiz. E aqui eu já aumentei. Aqui eu fiz até aqui e vim pra cá. Daqui já fui direto, tá? Agora eu vou cortar essas duas partes para vocês verem que isso daqui continua a mesma coisa como toda blusinha. O meu problema aqui é a manga, como é que vai ficar? Ela está inteirinha, tá? Depois é só costurar daqui. Então, eu vou cortar e vocês vão ver. Bom, eu já cortei aqui a parte da frente, eu sempre coloco a parte da frente na manga e na blusa, para mim saber. Aqui é a parte de trás e a manga de trás. Colei as duas, aí ela fica assim, ó. Com o decote já certinho da manga raglan, que vem aqui, ó, tá vendo? Se você dobrar, você vai ver que existe uma diferençazinha no decote aqui, tá? Mas a manga é a mesma coisa, ó. Tá certo? A parte de trás e a parte da frente. O bom da manga raglan é que eu faço um corte só, tá? Não tenho esse corte no meio como na manga normal, que a gente tem que cortar aqui e fazer, tá bom? Parte da frente, parte das costas, corto aqui e faço. Posso fazer a raglan curta, posso fazer a raglan comprida, do jeito que quiser, certo? Se algum problema vocês tiverem de não ter entendido, por favor, eu estou à disposição de vocês.